Um olhar para o Getsêmani. Jesus, o servo. Lucas, capítulo 22. Os 4 evangelhos nos mostram diferente tipo de visão panorâmica deste assunto, mas eu quero olhar com você na ótica do Dr. Lucas, que diz no capítulo 1 que depois de uma cuidadosa investigação, ele escreve este livro que dá o seu nome, que leva o seu nome, Lucas. Lucas, em seu olhar para o Getsêmani, tem seu foco no sofrimento de Jesus. Ele é o único que registra o momento de tamanha agonia e angústia, pavor e sofrimento. E esse momento é tão intenso que seu suor torna-se em gotas de sangue. Ele é o único que registra que Jesus sofreu tanto e, à luz da ciência, hoje leva o nome de hematidrose. É quando os vasos sanguíneos se dilatam e o sangue mistura com o suor. Isso acontece em uma pessoa a cada 10 milhões. Então não é algo simples, não é algo comum, é algo raro de acontecer. E acontece com o nosso Jesus por tamanho sofrimento, tamanho angústia, tamanho desespero de Jesus ali no Getsêmani. Aqui ele já começa a derramar o seu sangue por nós. A Bíblia nos mostra Jesus no livro do profeta Isaías. Se você analisar o capítulo 52 e o capítulo 53, vai dar vários exemplos de Jesus como servo. Primeiro, servo prudente, servo sublime, servo humilhado, servo sofredor, servo submisso, servo expiador, servo justo, servo honrado e servo intercessor. O nosso Jesus, ele é um exemplo em servir. Através do olhar de Lucas para os Getsêmanes, ele registra Jesus através de suas orações, momentos que ele não abria mão. Ele mostra Jesus expressar a característica de servo, né? Que nós possamos também ser como esse servo, Jesus, o servo prudente, com essas tantas características de servo. Mas neste momento eu quero olhar com você pelo olhar de Lucas em 3 aspectos de Jesus como servo. Primeiro, ele é o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías 53:10, que diz assim: Todavia agradou Deus moê-lo, ou seja, no original, esmagar, quebrantar. Ele sofreu para que nós tivéssemos paz. Isaías também diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bebeu o que eu e você era para beber. O cálice que nos salvou, Jesus bebeu. Todos os pecados, individualmente e coletivamente, caiu sobre ele. Ali estava o cálice da ira de Deus, que era para ser para mim e para você. Mas Jesus tomou aquele cálice por nós. Ele sofre consequências que era para nós. A ausência do Pai. A ausência do Pai para que nós tivéssemos que nós pudéssemos desfrutar da presença do Pai. Ele é o servo sofredor, porque ele sofre solidão. Seus amigos o abandonam, o Pai o abandona. Tudo isso para que eu e você fôssemos muitíssimos abençoados e tivéssemos o direito de sermos chamados novamente filho de Deus. A necessidade do anjo descer, se você ler Jesus no Getsêmani, através do olhar do Dr. Lucas, neste capítulo que eu te apresentei, 22, você vai ver o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus padeceu por mim e por você. Os anjos precisam descer para consolá-lo, porque tamanha foi a sua aflição, a sua tristeza. E antes disso, Jesus passa pelo vale de Cedro, o ribeiro de Cedro.
Ribeiro de Cedro significa escuro, sombrio. É o mesmo lugar em que Davi passou quando fugia do seu filho Absalão, quando este o queria matar. Então, o primeiro olhar de Lucas está para um servo sofredor, o qual foi o nosso Jesus. Tamanho sofrimento ele teve ali por nós na cruz. Mas a Bíblia diz que também ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. Assim como Jesus sofreu. Se nós, como servos fiéis a Ele, passar por algum sofrimento, nós também estaremos agradando ao Pai. Se sofrermos por amor ao Teu Evangelho, pastores estão sendo mortos, crentes perseguidos, igrejas tendo que cultuar ao seu Deus dentro de rochas, escondido na mata, por amor a Jesus. Mas Ele está vendo o fruto do penoso trabalho desses missionários, desses nossos irmãos, e está satisfeito. O primeiro olhar de Lucas é para o servo sofredor, de Isaías 53. O segundo aspecto do servo, neste capítulo 22 de Lucas, é o servo submisso. Submeter é reverenciar, honrar. Submeter é entender que ele sabe o que é melhor. É entregar a ele o controle, como Jesus. Pai, eu não quero beber este cálice. Jesus não queria, tanto é que ele pede para não beber aquele cálice. Mas ele, por ser um servo submisso, ele fala: Pai, portanto seja feita a tua vontade. E aí eu quero te apresentar o testemunho de uma menina chamada Amy, que aos 5 anos de idade ela desejava ter os olhos azuis. Toda a sua família tinha olhos azuis e ela desejava muito ter os olhos azuis, mas Deus não deu olhos azuis a Amy. Quando Amy cresce, Amy se torna uma missionária e numa região onde ninguém tinha olhos azuis, todos tinham olhos pretos ou castanhos. Amy, então, se caracteriza como as pessoas daquele local, com a cor da pele morena, passa pó de café, coloca uma peruca para se camuflar, para comprar crianças para Jesus, que naquele lugar, aquela região, a cultura deles era vender as crianças para trabalhos malignos, vender crianças para prostituição. E Amy então se caracteriza de pele morena, cabelos escuros, e um belo dia a sua amiga faz Amy lembrar por que Deus não ouviu a oração. Eu quero te dizer, abrir um parênteses, que nem todas as orações serão ouvidas, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Por que que o pai não ouviu a oração daquele filho naquela hora? Mas ele, como servo submisso, ele submeteu à vontade do Pai. Amy também se submete ao desejo de Deus de não dar olhos castanhos, olhos azuis para ela. E aí a sua amiga vira para ela e fala: Amiga, se você tivesse olhos azuis, como que você se caracterizaria? As pessoas dessa região não acreditariam que você não era uma estrangeira. E aí me entendeu. Deus tem o controle de tudo. Se Ele não me deu, é porque Ele sabe que é o melhor para mim. Acredite, confie. Se Deus te falar não, Ele sabe o que é melhor para você. Ser submisso é o controle você entregar nas mãos de Deus. O controle das suas vontades, o controle dos seus direitos, o controle das suas posses, o controle dos seus interesses, da sua vida, do amanhã. Isso é ser submisso. É um ato de amor. Ser submisso é um ato de amor, de respeito, de lealdade. Um pai que entregou tudo por mim e por você. Ele não precisava mandar o seu filho. Ele não precisava ter esse desejo de me ter e ter você com ele novamente, porque a Bíblia diz que o pecado nos separou dele. Mas Jesus, como servo submisso, ele veio pagar o preço por nós.
Ele cumpre todos os requisitos. Servo sofredor, servos submissos. Sejamos como Jesus. A Bíblia diz: sejam submissos aos seus pais, aos seus maridos, aos seus senhores, aos seus irmãos, às autoridades. Há recompensa para todo aquele que ser submisso. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Deus o exaltou a Jesus e deu um nome que está acima de todo nome, porque ele foi um servo submisso. Mateus 25 diz: vinde, bendito do meu Pai, tomar posse daquilo que está preparado para vós desde a fundação do século. Porque quando a gente é submisso, Deus tem recompensa, o Pai tem recompensa para nós. E o terceiro aspecto é o servo prudente. Primeiro, Lucas olha o servo sofredor. Ali estava Jesus, o servo sofredor. Ali estava Jesus, o servo submisso. E ali estava Jesus, o servo prudente. Isaías 52, 13 diz: eis o meu servo, operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Aleluia. Eis o meu servo, esse servo é Jesus. Operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Esse é o meu Jesus e o seu Jesus. Ele é um servo prudente, mesmo em seu profundo sofrimento. Ele estava de joelho orando. O servo prudente, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da sua vida, ele está de joelho, ele está orando. Este é o exemplo de servo prudente. Um servo prudente é aquele que é fiel a Deus e cumpre seus mandamentos. Ele é diligente. Levantai-vos. Embora Jesus fala para os seus discípulos, levantai-vos. Embora queremos ficar sentados ou de preferência deitados, todos sabemos a nossa posição. É assim em meu sofrimento. A gente quer ficar deitado, a gente quer ficar prostrado, mas não existe momento em que estamos mais vulneráveis do que o momento que estamos dormindo. Não existe momento em que estamos mais vulneráveis do que o momento que estamos dormindo. É verdade. Então, por isso, Jesus, como servo prudente, no meio do seu sofrimento, ele instrui seus discípulos: ore, ore para que não entre em tentação. Tentação, sabemos que é diferente de provação. Tentação vem do maligno para o nosso mal. Provação vem de Deus para o nosso amadurecimento. Tentação tem como objetivo nos derrubar e nos fazer parecido com o diabo, mas provação nos faz parecido com Cristo. Somos tentados todos os dias, mas que sejamos como Jesus, servos prudentes, em oração, em vigilância. Somos tentados pelo diabo, pela carne, pelo mundo. Deus, Ele conta comigo e com você para estarmos de joelho, velando com Ele, com prudência, assim como Ele foi até nos seus momentos mais difíceis, de mais angústia, de mais sofrimento. Um dia falaram para a menina assim: e aí, se o diabo bater na sua porta, o que você vai fazer? Ela, muito esperta, ela vira e diz: é claro que eu vou pedir para Jesus atender. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Se o diabo bater na sua porta, peça para Jesus atender. Não fique pensando que você é forte, não fique pensando que você é esperto demais. Não, a tentação bateu na sua porta, Jesus me ajuda, Jesus me socorre. Se Sansão houvesse sido esperto como essa menina e pedido para Jesus abrir a porta quando a tentação veio, a história dele teria sido outra. O servo prudente termina o seu momento de agonia nos ensinando: ore para não entrar em tentação. A oração, ela nos capacita, nos autoriza, nos reveste, nos encoraja, nos potencializa, nos cura, nos acalma e nos faz servo. Jesus, o nosso maior exemplo de servo. Jesus orou:
antes de iniciar seu ministério, no Sermão da Montanha, após alimentar 5.000, após o seu batismo, em todo o tempo Jesus orava por si, pelos discípulos, por aqueles que ainda viriam. Na oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, ele orou ao Pai: Pai, eu oro por esses e por aqueles que ainda estão por vir. Jesus, como servo prudente, ele orou por mim, ele orou por você. No ano de 2025, no qual está sendo gravado este áudio, que Deus te abençoe, que como Jesus foi um servo prudente, um servo submisso, um servo sofredor, por amor à vontade do Pai, que nós também sejamos para a glória de Deus. E haverá recompensa, meu irmão, para mim e para você. Eu quero te ver lá naquele grande dia. Que essa palavra te alcance e que salve a sua alma, assim como Jesus um dia salvou a minha alma e a alma da minha família. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.